Apesar de todas as dúvidas que cercam a economia mundial para 2023, o Brasil pode estar vivendo uma retomada de investimentos na infraestrutura e daí impulsionando uma série de setores. Essa notícia é destaque no site da CNN Brasil. Os processos de concessão de rodovias, aeroportos, portos, ferrovias estimulam obras e o setor da construção civil é beneficiado diretamente. São bilhões de reais em contratos numa perspectiva de recuperação em cima da infraestrutura privada. Para entender um pouco mais esse cenário, eu converso com Marta Cellier. Ela é diretora executiva do BID e secretária do Ministério da Economia. Marta, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Aliás, eu trago a primeira pergunta em cima da sua experiência no governo quando você estava na área de parceria de investimentos. Mas daí eu te pergunto, o quanto essa perspectiva otimista com esses parceiros privados se mantém em meio a toda a instabilidade que a gente vê neste momento no mundo? Boa noite, obrigada pelo convite. Realmente o Brasil soube aproveitar uma oportunidade, né? A gente tem visto os números de investimentos públicos, não só no Brasil, em toda a região, América Latina, enfim, comprometidos e cada vez mais comprometidos por conta das questões relacionadas à crise de saúde, à crise fiscal e todos os esforços que foram feitos nos governos para enfrentar a questão da doença, e o Brasil já estava trilhando um caminho de redução da sua estratégia de desenvolver infraestrutura apenas com investimento público e cada vez mais acreditando que o caminho para superar o gap de infraestrutura no Brasil era abrir as portas cada vez mais para investimentos privados. E esse é o caminho de sucesso em razão do nosso tamanho e da quantidade de investimentos que nós necessitamos diante da nossa realidade fiscal. Então, se pegar o exemplo do Ministério da Infraestrutura, que tem um orçamento anual de 7 bilhões de reais, e comparar com o que o Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal, do Ministério da Economia, contratou desde 2019 até agora, nós contratamos 890 bilhões de reais de novos investimentos privados. E aí, para os setores de transporte, aeroportos que foram concedidos ao setor privado, rodovias que foram transferidas para o setor privado, também portos, né, ferrovias, setor de energia com plantas de geração de energia, linhas de transmissão, setor de petróleo e gás, telecomunicações, tivemos o leilão de 5G, só esse leilão 40 bilhões de reais foram contratados, outras infraestruturas importantíssimas como saneamento básico que o governo federal conseguiu, graças ao Congresso, né, modernizar completamente a legislação e aí abriu a fronteira para investimentos privados. Então, a gente tem visto essa transformação acontecer no Brasil graças aos investimentos privados, graças à estruturação de projetos de PPPs, concessões, também privatizações e graças ao avanço de marcos regulatórios importantes no Congresso Nacional que foram nessa direção de melhorar o ambiente de negócios e de abrir portas para atrair cada vez mais investimentos para a nossa infraestrutura. E a instabilidade lá fora não nubla esse cenário? Os projetos de concessão e de infraestrutura são projetos de 20, 30 anos de contrato. Então, o investidor que vem para um projeto como esse, ele já sabe que ao longo de 20, 30 anos, no mundo todo, né, não no Brasil, no mundo todo, as variáveis macroeconômicas vão ser afetadas, eventualmente você pode ter um choque, uma crise de curto prazo, tudo isso se precifica e se mitiga se o contrato for bom. Então, você precisa ter uma boa matriz de riscos para dizer o que de fato é responsabilidade do investidor privado, o que é responsabilidade do poder público, que é um parceiro, porque a gente está falando de parcerias público-privadas, e como mitigar esses choques e essas crises para trazer segurança para esses investidores. Então, ao longo de 30 anos de contrato, tudo isso se equilibra e é por isso que a gente tem visto, apesar de Covid, né, apesar de um contexto geopolítico complexo aí com o que está acontecendo na guerra na Europa e tudo isso, todos os leilões que têm ocorrido no Brasil têm atraído grandes players mundiais para contratos de longo prazo. Agora, o setor da construção pesada foi bastante atingido pelos desdobramentos da Operação Lava Jato. Que tipo de camada ou camadas de segurança foram colocados para que corrupção não venha a ser um novo problema nessa nova fase, nesse novo momento? O Brasil tem
tem evoluído muito, né, no combate à corrupção, adotando normas, padrões internacionais, buscando aderir às melhores práticas e com uma atuação muito relevante dos órgãos de controle, tanto internos quanto externos. E a gente teve sim um impacto dessas operações no passado com grandes empresas de engenharia que deixaram mercados ou que deixaram de ter capacidade de investimento. Isso teve um impacto, sim, no setor de construção civil. Por outro lado, abriu portas para que se desenvolvessem outras empresas, empresas pequenas que se tornaram médias, empresas médias que se tornaram grandes. Então, tornou a competição mais justa também, o que é bom para o ambiente de negócio, você saber que você não está mais concorrendo com grandes campeãs nacionais que tinham favores aqui e ali. Isso abre portas, inclusive, para a vinda de novas empresas para o Brasil. Então, apesar de um choque de curto prazo, de fato, que teve quebradeira de empresas e redução de investimentos, hoje eu acho que o ambiente de negócios no Brasil se torna muito mais saudável para o desenvolvimento desse tipo de setor de construção pesada, com mais players, inclusive, no mercado. A concorrência é sempre boa para o usuário. Interessante sua visão. Muito obrigado, Marta Cellier, diretora executiva do BID. Muito obrigado mesmo pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço.